Então, boa tarde, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu tenho o prazer de apresentar a nossa palestrante de hoje, a bibliotecária e especialista Manuela Oliveira. Ela é gestora das bibliotecas do SEI, Romualdo Galvão e Roberto Freire, e tem especialização em literatura infantil e juvenil, da composição à educação literária da Universidade de Caxias do Sul. E a palestra está sob o título Gestão de Biblioteca Escolar, como tornar o processo de gestão mais prático e eficiente para todos? É uma pergunta, né? Então, a Manuela vai responder para a gente. Desde já eu agradeço, Manuela, muito obrigada e tenha a palavra. Boa tarde a todos. Eu aqui agradeço o convite, né? Recebi o convite com muito carinho da professora Eliane, professora que me apresentou o universo acadêmico e que fez toda a diferença na minha vida, né? Eu fui aluna da iniciação científica durante a graduação. A professora Eliane foi a minha orientadora e mesmo após a graduação, nós mantivemos contatos, né? E agora eu recebi esse convite e eu espero poder colaborar, né, com vocês e apresentar um pouco de como é o trabalho em biblioteca escolar, como é a dinâmica, né, que nós trabalhamos e falar sobre como nós conseguimos tornar o nosso processo de maneira eficiente, para que a gente possa atender às demandas necessárias, tá? É uma pergunta, né? O título da palestra de hoje é uma pergunta porque, na verdade, o processo ele está sempre em evolução. Então, hoje pode ser que ele esteja realmente eficiente e eficaz e que em algum outro momento a gente precisa realizar alguns ajustes para que isso possa acontecer, tá? Então, eu espero que eu possa contribuir com a tarde, né, na tarde de hoje, que eu possa contribuir com os meus conhecimentos, com as minhas práticas. E quando eu falo meus conhecimentos, eu falo sobre toda a vivência, né, na academia, a vivência na pós, nas duas pós, que eu vou falar mais na frente, e também quando eu falo em processos, eu não falo só do processo meu, Manuela, eu falo do processo da equipe da biblioteca, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente iniciar a apresentação. Todos estão vendo a tela direitinho? Sim. Sim? Pronto. Então, eu vou começar a apresentação. Se eu estiver falando rápido, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode ir interagindo também durante a apresentação e, se preferirem também, a gente pode deixar as perguntas para o final, porque talvez seja mais interessante, tá? Eu não vou olhar agora o bate-papo, então, quem quiser fazer alguma pergunta no bate-papo, ou quem quiser fazer alguma pergunta, eu acho que a gente pode combinar de fazer no final, tá certo? Então, vamos lá. A palestra, né, tem a ver, quando eu recebi o convite da professora Eliane, ela falou sobre a gestão, né, da biblioteca escolar, sobre as minhas vivências, sobre como eu poderia falar, né, desse processo. E a pergunta que me veio na cabeça, assim, a que me veio à cabeça na hora de pensar como seria um título interessante para esse relato de experiência, foi exatamente a pergunta que nós nos fazemos sempre, tá? Como é que a gente pode tornar esse processo de gestão mais prático,
e mais eficiente para todos. E quando eu digo todos, são todas as pessoas envolvidas na comunidade escolar, tá? Porque a biblioteca, sendo um organismo vivo, né, ela está sempre em desenvolvimento, sempre em mudanças, e a gente espera que essas mudanças sejam sempre mudanças positivas, mas a gente recebe feedbacks, e feedbacks de toda maneira, né? Então, a gente precisa sempre se perguntar como é que a gente pode melhorar o nosso serviço, os nossos serviços, o nosso atendimento, e assim fazendo, né, um processo de gestão eficiente. Como a professora Eliane falou, eu me chamo Manuela, eu me formei, né, na UFRN e logo em seguida, recém-formada, eu vim trabalhar em biblioteca escolar. E foi a minha primeira experiência em biblioteca escolar. Durante o estágio, durante a graduação, eu fiz estágios e foram em bibliotecas especializadas e em arquivo. Então, quando eu vim trabalhar no SEI, foi o meu primeiro emprego após a graduação, e veio o meu primeiro desafio enquanto profissional, né? Gerir uma biblioteca escolar. Vocês devem entender, eu digo isso direcionado aos graduandos, né, em biblioteconomia, que nós temos diversas disciplinas durante a graduação, e uma delas é a biblioteca escolar, né? Nós também estudamos formação e desenvolvimento de coleções, nós estudamos gestão de pessoas, né? As disciplinas de catalogação e classificação. Então, assim, todas as disciplinas, o que eu posso já adiantar para vocês é que todas as disciplinas que nós estudamos, se em algum momento nós nos questionamos por que estamos estudando aquilo, ou será que nós vamos utilizar isso, eu já respondo que sim, tá? E sempre com um maior aprofundamento, certo? Então, eu vou passar aqui para a gente já ir fazendo, né, as interações necessárias. A IFLA, ela define a biblioteca escolar como um espaço de aprendizagem físico e digital na escola, onde a leitura, pesquisa, investigação, pensamento, imaginação e criatividade são fundamentais para o percurso dos alunos da informação ao conhecimento e para o seu crescimento pessoal, social e cultural. Então, veja só tudo que a gente precisa pensar já de início com essa citação, tá? Então, precisa ser um espaço de leitura, de pesquisa, de investigação, pensamento, imaginação e criatividade, para tornar o nosso ator principal, que é o nosso aluno, né, um ser socialmente crítico e também cultural. Então, veja a responsabilidade que nós, enquanto bibliotecários escolares, temos, não é? E que muitas vezes algumas pessoas ou algumas instituições não percebem essa importância e essa responsabilidade, tá? Então, enquanto bibliotecários, nós precisamos ter esse cuidado, né, essa visão para o social, para o cultural, para a leitura literária, para aguçar esse espírito investigativo, tá? E como eu trabalho no SEI,
a gente aqui adota muito o lema da própria escola, claro, né? Nós precisamos estar em consonância com o ambiente onde nós estamos inseridos. E o SEI é uma escola que educa para o pensar. Então, nós aí já temos várias coisas que abrangem os aspectos que a biblioteca escolar deve ser e oferecer, tá? Dando continuidade, ainda nesse mesmo documento, que são as diretrizes, né, para a biblioteca escolar, é definido também a missão da biblioteca escolar, tá? A missão, segundo a IFLA, é fornecer orientação para pensar os recursos, nortear o planejamento e comunicar a intenção de servir a comunidade, através da definição das necessidades dos seus membros. Ir ao encontro da finalidade da educação, em termos de preparação dos alunos para o seu futuro profissional e como cidadãos, certo? Então, aqui a gente precisa entender que nós não podemos definir a missão da biblioteca apenas para a biblioteca, né? E muito menos definir os nossos serviços sem pensar a quem vai consumi-los, tá? Então, às vezes, é muito natural a gente pensar em alguma ideia e querer colocar em prática sem fazer a pergunta, que é a seguinte: como eu vou levar isso ao meu cliente, ao meu usuário, ao meu aluno, como queiram, né? Como eu vou levar isso até ele? E existe essa necessidade dele consumir esse serviço? Se não existe, existe a possibilidade, tá? Então, a gente precisa, antes de pensar por conta própria, eu vou aplicar isso na minha biblioteca, a gente precisa pensar na nossa comunidade escolar, como ela vai absorver esse serviço ou esse produto, tá? Não podemos pensar de maneira aleatória, porque aí a gente pode demandar energia, tempo, para uma coisa que talvez naquele momento não fosse necessário, ou que não vai ser consumida, que não vai ser apreciada pela comunidade escolar, tá? E precisamos também entender, ainda na missão da biblioteca escolar e na intenção de servir a comunidade, é que nós precisamos ter direcionamentos. Direcionamentos no tocante a, 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 a maneira que nós vamos trabalhar. Por exemplo, a minha realidade no SEI é a seguinte: hoje nós temos 2 bibliotecas, temos 2 unidades, né? Iniciamos a segunda unidade esse ano. Para quem não conhece, eu esqueci de falar no início, peço perdão por isso, eu sou bibliotecária do SEI, que é o Centro de Educação Integrada, que é uma escola privada de Natal, no Rio Grande do Norte, e nós temos a primeira unidade, que é onde eu comecei a trabalhar, na Romualdo Galvão. Esse ano, a unidade do SEI, da Romualdo Galvão, fez 49 anos, tá? E no ano em que se comemorou os 49 anos, foi inaugurada a segunda unidade, que é a unidade da Roberto Freire. Então, nós aqui, da Biblioteca Palmira Vanderlei, que é o nome da nossa biblioteca no seio da Romualdo Galvão, precisamos pensar no seguinte: nós somos uma escola que atende
da educação infantil ao pré-vestibular, né? Então, só temos uma biblioteca na escola. Então, a gente precisa respeitar o lúdico do infantil, mas a gente também precisa respeitar a maturidade que vai acontecendo com o passar dos anos, tá? Então, nós não podemos ter uma biblioteca toda infantilizada, e quando eu digo infantilizada, eu não estou menosprezando. Eu estou dizendo de cor, de móveis, né? Do mobiliário, do acervo. Então, eu preciso pensar que eu preciso atender a toda a demanda, prioritariamente a demanda dos alunos, que é o nosso público principal. Mas eu também preciso atender a demanda dos pais desses alunos, dos professores, dos orientadores, dos funcionários da escola, tá? Então, nós precisamos estar atentos a essa intenção de servir e às necessidades dos nossos membros, tá certo? Sobre os elementos fundamentais para um bom funcionamento da biblioteca escolar, e aí eu falo como base, mais uma vez, no nosso funcionamento, tá? Tudo que eu falar vai estar relacionado à nossa prática, à nossa vivência, né? Às nossas atividades, às nossas dificuldades, aos desafios e às soluções, porque não são só dificuldades, né? Muito pelo contrário. Às vezes é na dificuldade que a gente encontra uma oportunidade, né? Então, elementos fundamentais para um bom funcionamento da biblioteca escolar, tá? Nós precisamos de acervo, nós precisamos de um ambiente físico e nós precisamos de um bibliotecário. É lei, né? Legislação existe, a gente precisa fazer com que ela seja cumprida. E aí, quando eu falo sobre bibliotecário, além da pessoa, da figura do bibliotecário, existe, né, em algumas bibliotecas, e nós fazemos parte dessas algumas bibliotecas, que nós temos uma equipe. E isso faz toda a diferença, tá? Então, a tríade fundamental para um bom funcionamento é o acervo, o ambiente físico e o bibliotecário. Vamos lá. Quando a gente fala de acervo, a gente precisa estar atento a alguns critérios, tá? E aí eu pontuei algumas coisas aqui sobre o acervo. A questão de atualização, né? Um acervo atualizado, um acervo colaborativo e a organização desse acervo, né? Então, quando a gente fala sobre atualização do acervo, a gente vai para um segmento que é a formação, o desenvolvimento de coleções, e é a política, né, que a biblioteca ela precisa ter. A gente precisa ter isso, como vai funcionar, os cronogramas, os objetivos, como é que se dá esse processo. Então, manter um acervo atualizado, ele requer um cuidado, requer primeiro um investimento, logicamente falando, e a gente precisa fazer a seleção do material, né? A aquisição, para que o desenvolvimento do acervo aconteça. E para que a gente precisa ter um acervo atualizado? Para que a gente possa atender a uma demanda ampla e diferenciada, que é justamente o que eu havia falado anteriormente. Há uma demanda ampla quando você atende a diversas faixas etárias
que tem interesses dos mais diversos possíveis. Então, a gente precisa pensar nisso quando a gente vai desenvolver esse acervo. Na questão do acervo colaborativo, como funciona isso? Que acervo colaborativo é esse? Tá? O acervo colaborativo, ele precisa refletir a proposta de aprendizagem, né? O PPP da escola. Então, nesse processo colaborativo, a gente inclui as pessoas, né, interessadas, né, dos diversos níveis, dos diversos tipos, né, que a gente trabalha na escola. Então, aqui no SEI, nós trabalhamos com o crescimento do acervo, o desenvolvimento e a atualização dele de maneira colaborativa, onde o corpo docente participa, o discente participa, os pais ou responsáveis também, tá? E isso demonstra o quê? Uma correlação entre o acervo, as atividades da escola e o interesse da comunidade escolar, tá? Então, nós, aqui, no nosso processo de compra, nós inserimos todas as pessoas que fazem o SEI, tá? Então, nós trabalhamos com uma demanda que nós recebemos. Nós, quando eu digo nós, a biblioteca recebe. Então, eu recebo alunos que vêm perguntar sobre diversos assuntos, sobre diversos temas, sobre os livros mais novos, né, que acabaram de ser publicados e que em algum momento a gente não vai ter. Mas isso não impede de você fazer o seu trabalho, que é, se você não tem um material naquele momento, você pode apresentar as possibilidades que você tem naquela hora para o aluno, tá? O importante é você não deixar esse aluno, esse professor, esse pai, esse funcionário ir sem que ele saiba o que é que tem na sua biblioteca, tá? Porque muitas vezes é o que acontece. Então, esse acervo colaborativo é dessa maneira. Nós enviamos aos professores e-mails, né, nos períodos em que a gente abre, para que eles enviem as sugestões de aquisição. Nós fazemos a seleção dos temas, dos livros, do que a gente precisa, de acordo com a demanda que a gente vem recebendo dos alunos na biblioteca. Então, de repente, a professora está querendo um livro dos sentidos e os livros dos sentidos que eu já tenho aqui, eles já foram utilizados no projeto do ano passado, por exemplo. Então, eu preciso estar atenta a isso também. Porque se ela já utilizou nesse projeto, não que os projetos, os temas se repitam para a mesma turma, sempre é uma abordagem diferente, porque aqui no SEI nós trabalhamos com um tema integrador. Então, todos os anos nós temos um tema integrador e aí os projetos são desenvolvidos para contemplar esse tema e a interdisciplinaridade, tá? Mas, por exemplo, na educação infantil, agora os alunos estão estudando Ruth Rocha. Então, o que eu preciso fazer? Antes de chegar esse período que os alunos vão trabalhar essa autora ou qualquer outro autor ou qualquer outro tema, eu preciso verificar o que eu tenho e se eu vou poder atender a essa demanda. E se não, esse já é um ponto para que esses materiais sejam inclusos na minha lista de cotação, tá? Que mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso, vou detalhar um pouco mais sobre isso. Sobre organização de acervo, a gente fala que é o caminho que o livro percorre depois que ele é adquirido até chegar na estante, né? Então, nós temos aí a classificação, a catalogação, toda a preparação física, né?
a ficha para inserir a data da devolução, a etiqueta que apresenta a anotação. Alguns livros a gente encapa para que ele tenha uma vida útil maior, né? Todas as revistas são encapadas, né, com aquele plástico contact. Então, a gente consegue ter uma durabilidade maior do material, né, embora seja um investimento também a mais, mas a gente consegue preservar e esse material tem uma vida útil, né, mais longa, porque nós temos um fluxo considerável aqui na biblioteca. E isso deixa a gente muito satisfeita, então é uma coisa que a gente precisa pensar, né, para que a gente consiga ter um acervo de qualidade, um acervo atualizado, para a gente atender a nossa demanda e atender os interesses do nosso público, tá? Então, a parte de organização é a parte técnica, né, que a gente aprende, e a questão da catalogação, preparação, como é que a gente faz esse processo aqui na biblioteca. Quando os livros chegam, a gente fez como se fosse um marcador de livro. Então, ali eu faço a classificação, eu coloco os descritores, eu já marco todas as informações que eu preciso utilizar para a inserção desses dados na base. E aí, as auxiliares, elas me ajudam nessa parte, porque enquanto bibliotecária e gestora, né, das unidades de informação das escolas, a gente não faz só esse serviço de catalogação, classificação, a gente faz tudo. Então, a gente precisa dessa equipe também colaborativa para que a gente consiga atingir, né, o nosso nível de excelência em todas as atividades. Vamos lá. Aqui a gente vai detalhar um pouquinho de como funciona o nosso desenvolvimento de coleções, tá? Existem 3 maneiras de efetuarmos as compras, né? De efetuarmos a aquisição do material. Eu falei anteriormente que a gente recebe sugestões de temas dos professores, dos alunos, dos pais, dos coordenadores, orientadores, da direção, de funcionários, do que a gente percebe que está deficitário na biblioteca, do que os alunos chegam perguntando se tem, se não tem, ou do que já tem, que a gente viu que realmente já foi muito emprestado, ou que a condição física do livro precisa realmente de atenção, né? Então, ele já foi muito utilizado, e que bom que ele foi utilizado, porque livro bom é livro que é utilizado, né? Biblioteca boa é biblioteca que é frequentada, que tem movimento e que consiga oferecer os serviços e consiga também fazer com que esses serviços sejam consumidos por todos os atores que fazem a escola funcionar. O nosso desenvolvimento de coleções, nós temos planilhas mensais, onde nós vamos inserindo as demandas que a gente recebe, tanto de tema quanto de sugestões, de títulos específicos, e nós temos um planejamento orçamentário. Esse ano, o planejamento orçamentário, né, de 2021 foi definido em 2020. Então, a gente tem uma cota mensal para efetuar compras para a biblioteca. E aí, como é que funciona isso? Tá? Essas listas que a gente já deixa para todos os meses, a gente já tem uma ideia, mais ou menos, de quantos livros a gente consegue comprar com o valor que nós temos disponível mensalmente. Então, nós enviamos esses títulos para cotação, né, com diversas editoras e distribuidoras, e aí a gente vai pleiteando descontos e efetua a compra. A gente também precisa pensar no desenvolvimento de coleções que no nosso acervo nós precisamos oferecer
aos alunos e aos professores os livros que são adotados pela escola, né? Se a escola adota um livro e a biblioteca não tem, existe um elo quebrado, né? Existe aí, nem é um elo, é uma lacuna, né? E como fazer para que a gente não precise comprar esse material, uma vez que a biblioteca adota esse livro, que essa editora vai ter um retorno considerável, visto a quantidade de alunos que temos, nós fazemos parcerias com as editoras. Aí vai outra função do bibliotecário. A gente precisa entrar em contato com os representantes para fazer as solicitações dos títulos que foram adotados pela escola. Demora? Demora. Demora para entregar, demora em retorno, mas funciona. A gente precisa estar atento aos prazos, né? Com essa questão da pandemia, houve realmente um atraso nessas entregas, mas a gente sempre fez isso e funciona. Então, os livros e até outros livros que não foram adotados, a gente consegue essa parceria com esses representantes e com as editoras. Outra coisa que a gente tem também costume aqui de fazer na biblioteca e que temos tido um êxito grande são sebos, né? Um sebo em especial que nós temos algumas parcerias. E como funciona essa parceria? Às vezes nós recebemos uma quantidade considerável de algum material e que talvez a gente já tenha também uma quantidade que atenda a minha demanda aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar por um título que eu não tenho, por algum título que o meu livro esteja numa condição física que precise, né? A vida útil do livro acabou e eu preciso trocar por uma edição melhor ou numa condição melhor, né? Mesmo que seja a mesma edição do livro. E aí a gente faz a troca, tá? Então, eu levo os livros que eu tenho em excesso, os excedentes, dos títulos excedentes, e a gente faz essas trocas. Outra maneira do desenvolvimento de coleções são as doações, tá? Aqui a gente recebe doações, muitos pais fazem as doações também, só que em meio às doações a gente precisa analisar os materiais que são recebidos, porque nós precisamos lembrar que nós não somos depósito, né, para onde as pessoas possam encaminhar os livros que não querem mais e não sabe o que fazer, então leva para a biblioteca, né? Então a gente precisa estar atento, porque nem todo material que nós recebemos nós devemos inserir, né, no nosso acervo, nós devemos acrescentar ao nosso acervo. A gente precisa entender que nós precisamos acrescentar valor ao nosso acervo. E aí eu não estou falando que livro A é melhor do que livro B. A gente precisa entender qual é o tipo da biblioteca e se aquele livro é adequado para estar aqui, tá? Para a demanda que eu tenho, que eu recebo, que eu atendo. E aí, caso não seja de nosso interesse que essa doação seja inclusa, né, na nossa base, eu levo também para o sebo e a gente faz trocas e a gente também faz outros projetos, né? Nós estávamos um período com um material excedente e eu levei para um sebo e nós fizemos essa doação para uma biblioteca prisional. Então, assim, são várias maneiras que a gente tem de aproveitar o material, né? Não serve para mim, mas pode servir para outra pessoa. É claro que a gente analisa, até na hora de fazer a troca, de fazer essas doações, nós também analisamos a condição do material, tá? É importante também isso, porque às vezes a gente recebe algum livro que
não dá para fazer reparo, não dá realmente para aproveitá-lo. Então, eu também não vou levar um livro dessa maneira para doar para outra pessoa. Na questão da organização do acervo, nós precisamos pensar, primeiro, na classificação que nós utilizamos. Aqui na biblioteca Palmira Vanderlei, nós utilizamos a CDU, Classificação Decimal Universal. E aí a gente precisa entender que as classificações, elas não devem deixar-nos engessados, tá? A gente tem a CDU e a gente precisa adotar estratégias de modo que elas nos favoreçam, né? E fazer as adaptações que forem necessárias para o seu ambiente. E é o que nós fizemos aqui. Por exemplo, na classificação, a gente faz uma descrição básica. A gente não faz as classificações específicas. Por quê? A gente precisa pensar que o nosso público iniciante, né, é da educação infantil. Os alunos da educação infantil, eles vêm acompanhados dos professores para a biblioteca. Os alunos, a partir do segundo ano do ensino fundamental, eles já vêm à biblioteca sozinhos. Então, eu preciso deixar essa classificação de maneira que eles tenham acesso. Então, a classificação de descrição básica para facilitar o acesso e facilitar a utilização, tá, dessa classificação pelo meu público. Então, isso faz com que eu promova o quê? O desenvolvimento da autonomia do aluno na biblioteca. Para que, quando ele chegue na universidade, ele não fique perdido entre as estantes sem saber por onde procurar. Por exemplo, que isso aconteceu comigo, quando eu fui fazer biblioteconomia. Eu me lembro que eu não sabia nem o que era a BNT. E a gente já trabalha isso aqui na escola também. Então, voltando para as estratégias da CDU, nós usamos, né, a classificação e, em especial, para a literatura para a infância, nós decidimos aqui usar o termo literatura para a infância e não literatura infantil. Existem várias discussões, né, de alguns estudiosos sobre o assunto que dizem o seguinte: literatura infantil é como se a gente estivesse infantilizando, menosprezando, diminuindo a literatura, tá? E aí eu não estou defendendo nenhum teórico e nem vou citar nomes para que isso não aconteça. E por que é que nós adotamos o termo literatura para a infância? As crianças estão cada vez mais precoces. E quando a gente vai oferecer um material e a gente fala que é literatura para a infância, às vezes, alguns alunos do terceiro ano, segundo ano até, eles não querem, porque é para criança, porque é para bebê. Então, quando a gente fala que é literatura para a infância, a gente diminui esse impacto para eles. E aí eles aceitam mais que esse acervo seja também direcionado para eles. Aqui na biblioteca, o acervo da literatura para a infância, ele fica separado do restante do acervo, porque tem uma parte que é destinada para receber as crianças da educação infantil. Então, a gente optou em deixar esse acervo separado, com as estantes menores, para que eles possam ter esse contato com o livro, né? Esse contato direto. E aí, nós utilizamos a classificação para a literatura para a infância 087.5. Dentro disso, nós separamos o acervo por letras do alfabeto, e aí a letra que corresponder ao último sobrenome do autor é onde a gente coloca o livro, tá? Onde a gente vai encontrar o livro na estante.
Então, nós fizemos isso em literatura para a infância e em literatura infanto-juvenil. Separamos por classificações e também pela letra do alfabeto, porque são muitos livros. Em literatura para a infância, nós precisamos fazer uma outra classificação, um outro trabalho, que era fazer o quê? Esse acervo, a gente precisava separar o que era leitura para leitor iniciante, para leitor intermediário e para leitor avançado. Então, a gente fez assim, ó. Quando tem a etiqueta preta, é para leitor iniciante. Quando tem a etiqueta azul, acima da etiqueta da anotação, é para leitor intermediário. E quando tem a etiqueta verde, é para o leitor avançado. E assim a gente consegue atender mais rápido e também promover a autonomia do aluno, porque caso ele queira procurar o livro sozinho, a gente pode falar que o indicado para ele são os livros de etiqueta preta, por exemplo, tá? Porque a gente também precisa ter cuidado na biblioteca, cuidado que eu digo é atenção, né, natural, com a faixa etária dos alunos, tá? Porque eu, enquanto pessoa, tenho um posicionamento a respeito disso. É uma posição minha pessoal. Enquanto bibliotecária, eu preciso respeitar, né, o ambiente onde eu estou inserida, a biblioteca onde eu estou inserida, a escola onde a biblioteca está inserida, e trabalhar, sim, com a faixa etária. A menos que o pai autorize. Quando é algum livro que não seja indicado para a faixa etária da criança, aí esse pai precisa enviar para a gente a autorização para que o empréstimo possa ser realizado. Para facilitar ainda mais essa autonomia do aluno, para facilitar a localização do livro, para que eles consigam entender como é que funciona essas classificações, a gente também fez para livro-imagem, livros com letra bastão, e nós separamos também o acervo de folclore para crianças. Então, quando o livro ele pode ser para iniciante, intermediário e avançado. E quando ele é com letra bastão, aí ele fica com essa outra fita aqui, cor-de-rosa, em cima. Então, isso aqui eu entendo que é um livro para leitor iniciante com letra bastão, tá? Então, isso aqui facilita muito a vida da gente, a vida dos pais, a vida das crianças, a vida de todas as pessoas que vêm procurar um material aqui na biblioteca. Ambiente físico. Quando a gente fala de ambiente físico, nós precisamos estar atentos à preocupação com a infraestrutura, à acessibilidade e a entender que esses espaços oportunizem atividades em grupo e individuais. Quando a gente fala também em ambiente físico, a gente precisa entender que a biblioteca ela não está presa às paredes que fazem a estrutura da biblioteca. Porque eu posso desenvolver uma atividade da biblioteca no pátio, eu posso desenvolver uma atividade da biblioteca, de repente, na sala de aula, eu posso desenvolver na quadra, no parque, tá? Então, a gente pode também entender que a biblioteca ela está na escola. Ela tem um espaço físico, mas ela está na escola, em todos os ambientes, tá? Quando a gente fala em preocupação com a infraestrutura, a gente precisa pensar nessa questão da promoção da sensação do bem-estar, do acolhimento, para que os alunos se sintam confortáveis, tá? Em estar na biblioteca e permanecer na biblioteca por mais tempo. Essa questão do acolhimento também é muito importante, tá? Porque a gente precisa entender que isso entra na parte de atendimento, que a gente não pode atender
uma criança e um adolescente da mesma maneira, tá? Naturalmente, você vai agir diferente, porque é um público diferente. Mas se por algum motivo isso não acontecer, a gente precisa observar, tá? Principalmente aqui, nosso público maior, né, é educação infantil e fundamental 1, são os mais assíduos. Até o 5º ano, são alunos que nós recebemos todos os dias, são alunos que, mesmo durante a pandemia, consumiram o serviço da biblioteca, que a gente vai falar isso mais na frente. Então, isso tudo, junto com a infraestrutura, tem o atendimento, tá? E aí que os dois juntos promovem esse acolhimento, essa recepção do aluno na biblioteca. Mas isso não nos impede de que, se em algum momento o aluno não obedece às regras, desrespeita algum colega, ou que tenha uma atitude incompatível com o ambiente, que seja, sim, chamado a atenção, encaminhado para a coordenação responsável, para que se tomem, né, as medidas necessárias, tá? Ainda no ambiente físico, a gente precisa pensar na acessibilidade. E aí, quando a gente fala de acessibilidade, a gente entende que é o quê? Para facilitar o acesso, né, das pessoas. E aí, então, atendendo às especificações para garantir o acesso com facilidade para a comunidade escolar. Alguns materiais, eles trazem acesso para pessoas com deficiência. Mas a gente precisa entender que nós precisamos facilitar o acesso para qualquer pessoa. No nosso caso, nós ficamos em um piso superior, então nós temos uma plataforma para quem precise, e aí a gente precisa também pensar na acessibilidade para as crianças, tá? Então, não é só para pessoas com deficiência. Nós temos a plataforma e nós temos escadas. Então, como é esse acesso para as crianças? É seguro, né? De que maneira? Existem quantas entradas na biblioteca, quantos acessos até chegar na biblioteca. Então, tudo isso parte dessa questão de acessibilidade que precisa ser observada. Sobre espaços que oportunizem atividades em grupos individuais, é importante para que a gente consiga proporcionar a interação entre os atores do processo, possibilitando o desenvolvimento de competências informacionais. E aí, quando a gente fala de atores do processo, a gente fala realmente de toda a comunidade escolar, incluindo os pais, tá? Porque na biblioteca nós atendemos os alunos, mas nós atendemos os pais dos alunos que precisem de alguma reunião com algum professor, com algum orientador, que precise esperar um aluno que está saindo do esporte, e aí ele pode vir para a biblioteca, né? Nesse momento em que nós estamos vivendo, houveram modificações, tá? No nosso funcionamento. Então, nesse momento, não está sendo permitida a permanência na biblioteca, mas em funcionamento normal, os pais, eles frequentam também a biblioteca. Então, a gente tem esses espaços. Nós temos salas para estudos em grupo, nós temos as cabines para estudos individualizados, nós temos puffs, nós temos as mesas, né, no salão compartilhado. Então, a gente consegue atender. E aí, a gente também precisa pensar o seguinte: eu não comecei a trabalhar aqui com a biblioteca do jeito que ela é hoje. Então, foram feitas adequações ao espaço, a gente se mudou e hoje realmente nós estamos num espaço que foi construído para ser a biblioteca. Mas isso não impede de que a gente consiga transformar um espaço que esteja em uso para outra coisa e dar uma roupagem para que seja uma biblioteca, tá? Isso a gente faz com acervo, isso a gente faz com o ambiente e isso a gente faz com o bibliotecário e a sua equipe.
Quando a gente fala de bibliotecário, que foi o que eu falei lá, que ele compõe a tríade de um elemento fundamental, eu aqui acrescentei bibliotecário e sua equipe. Porque a gente precisa pensar que a biblioteca ela não é uma instituição independente, tá? Ela precisa atender às necessidades informacionais da comunidade escolar, e aí a gente precisa pensar na gestão da biblioteca. E aí tem outra questão. Como às vezes eu preciso me distanciar da parte de atendimento ao público, né? Porque aqui eu faço tudo também. Eu catalogo, eu classifico, eu faço a inserção de materiais na base, eu faço empréstimo, devolução, eu recebo turma, eu recebo professor, eu atendo telefone, eu respondo e-mail, eu faço tudo. Então, em alguns momentos, para que eu possa executar as atividades de gestão, eu preciso ter o apoio da minha equipe. E essa equipe, ela precisa ser capacitada para que esse distanciamento ocorra. E como eu consigo isso? Eu consigo isso com uma equipe capacitada e qualificada, né? Nós aqui temos profissionais que são de nível superior, não são da área de biblioteconomia, são da área de pedagogia, e que junto com esse conhecimento pedagógico, né, são pedagogas, a gente também consegue aproveitar isso em função, né, do bom serviço, do bom funcionamento da biblioteca. Mas não adianta ser só capacitado, tem que ser comprometido, tem que ter responsabilidade, capaz de fazer, né, a engrenagem rodar, capaz de que a gente consiga, todos juntos, oferecer um atendimento de excelência, tá? Então, é importante que a gente consiga fazer isso. E o bibliotecário sozinho, ele não vai conseguir, tá? É importante falar isso, eu sempre gosto de mencionar, quando falar em bibliotecário, que o bibliotecário sozinho, ele pode até fazer, mas não será a mesma coisa quando ele tem apoio e quando ele tem uma equipe para apoiar, uma equipe em que ele possa dividir as tarefas, porque delegar tarefas é importante. E isso entra na gestão de pessoas, porque a gente precisa entender os processos que funcionam na biblioteca, a gente precisa entender ao que a gente atende das demandas superiores. Então, obedecemos uma hierarquia, né? Temos o nosso gestor imediato, temos as direções, e aí é uma hierarquia que se respeita, e para que a gente consiga ter os resultados satisfatórios que a escola tem, todos precisam estar envolvidos nesse processo. O bibliotecário. Aqui eu vou falar um pouco sobre as minhas experiências no tocante à formação. Me formei em biblioteconomia na UFRN em 2012. Um tempo depois, fiz gestão de bibliotecas escolares, onde eu pude aprender um pouco mais sobre administração, né? Tratamento e organização das bibliotecas, aqui a gente já trabalhava, já havia estudado, então não teve assim tantas novidades, mas que isso teve um diferencial no meu desenvolvimento profissional, porque eu pude me aprofundar um pouco mais na parte de gestão de pessoas, de planejamento estratégico, para que a gente pudesse ter um resultado cada vez mais satisfatório na biblioteca. A minha segunda pós, que eu concluí o ano passado, em 2020, foi em literatura infantil e juvenil, da composição à educação literária, que foi uma especialização maravilhosa. Maravilhosa no sentido de que nós não temos aprofundamento necessário
nessa parte de literatura durante a graduação, né? Não, infelizmente, não faz parte da estrutura curricular. E aí eu não estou aqui fazendo reclamações e nem, ai, nossa, que horrível que não tem. Eu acho que eu acho não. Eu penso que é o seguinte: a biblioteconomia, ela ela atende de maneira muito ampla, né? A gente pode trabalhar em diversas vertentes. E aí, eu, enquanto bibliotecária, eu preciso me encontrar e eu preciso me aprofundar no que eu escolhi fazer, ou no que a vida me oportunizou, tá? Então, eu decidi fazer essa pós em literatura infantil e juvenil porque eu precisava desse aprofundamento. Aqui a gente tem uma, uma demanda muito grande nessa parte e eu sentia que eu precisava de mais conhecimento, tá? Porque eu precisava ter o meu lugar de fala na parte de literatura infantil e juvenil. E aí, essa pós, ela me proporcionou visões diferentes do que o que eu já trabalhava aqui, tá? Muitas coisas a gente já faz no dia a dia, a gente lê, tem muitos artigos, tem muitas coisas disponíveis na internet que têm um valor, né, relevante para o nosso trabalho. E aí, essa pós, ela me trouxe esses aportes teóricos para que a gente pudesse trabalhar essas ações didático-pedagógicas relacionadas à literatura infantil e infanto-juvenil. Tanto na questão da análise e da seleção de obras, que a gente tem esse olhar mais aguçado e diferenciado, tá? Tanto na realização da mediação da leitura literária, e isso é muito focado na pós e também em ser em diferentes espaços, tá? Que a gente precisa entender que são na pós, né, são profissionais de diversas áreas e o que eu fui fazendo? Eu fui trazendo durante os módulos e as disciplinas, eu ia trazendo o conteúdo que era aplicado, que era ensinado para a biblioteca escolar, tá? E a próxima pós que eu vou fazer, que eu estou esperando abrir a turma, que inclusive é uma dica importante para quem possa fazer esse investimento, são práticas educativas em bibliotecas escolares, tá? Que trabalha a proposição e a realização de práticas educativas para e em bibliotecas escolares, nas diferentes modalidades de ensino e para públicos diversos. Sobre o bibliotecário, encerrando assim um pouco a parte de atuação, o que a gente pode pensar, tá? Sobre o bibliotecário, ele precisa, antes de tudo, ser leitor, tá? Como é que você vai promover a leitura literária, contribuir para a formação do leitor, fazer indicações de livros, falar sobre diversos autores, entender as temáticas, saber do que está acontecendo no mercado editorial, se você não lê, né? Então, antes da gente pensar que nós somos agentes transformadores, somos formadores de leitores, tá? Nós podemos captar esses alunos e transformá-los, né, em leitores literários, porque a leitura obrigatória a escola já trabalha, né? E como a gente vai fazer isso se eu não sou leitor? Se eu não tenho propriedade de falar sobre um determinado assunto, ou se eu não conheço as bases fundamentais, por exemplo, da literatura infantil e infanto-juvenil, e chega alguém, algum pai, algum professor, e me pergunta alguma coisa, e eu não vou nem saber se no meu acervo tem, e talvez tenha, tá? Então, é importante a gente ser conhecedor do nosso acervo, isso aí é primordial, e também da gente ser leitor.
Ao contrário do que muitas pessoas acham, que a gente tem muito tempo para ler na biblioteca, não tem, porque nós temos muito trabalho a fazer. Mas a gente precisa se dedicar à leitura, tá? E organizar um tempo para que isso seja feito. Quanto à comunicação, a comunicação ela é vital na vida, né? Independente de que seja em trabalho. Nas nossas relações interpessoais, a comunicação ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva, para que a gente consiga ter um resultado também claro, né? Então, a gente precisa de uma comunicação direta com os nossos gestores, e aí, quando eu falo gestores, eu falo os nossos diretores pedagógicos, administrativos, financeiros, enfim. A gente precisa se fazer presente em todas essas, em todos esses segmentos, tá? Então, a gente precisa de uma comunicação efetiva com os nossos gestores, a gente precisa de uma comunicação efetiva com a equipe pedagógica e com as famílias, tá? Com os nossos gestores, logicamente, a gente precisa entender como é que vai funcionar a instituição onde nós estamos inseridos, tá? Então, eu preciso entender, eu preciso conhecer a empresa que eu trabalho, tá? Como eu poderia falar para vocês como funciona a biblioteca e apresentar as minhas vivências se eu não tenho segurança, se eu não tenho certeza, se eu não confio, né? E se eu não represento a instituição onde eu estou inserida, tá bom? Então, eu tenho muita satisfação de trabalhar no SEI, eu sou muito feliz em ser bibliotecária do SEI. Alguns alunos dizem que eu sou bibliotequeira, então é muito gostoso, sabe? Você vê o seu trabalho surtindo efeito, o seu trabalho acontecendo, as pessoas consumindo, as pessoas elogiando, as pessoas dando feedback do que pode melhorar, do que acha que não deu certo, e a gente recebe esse feedback dos gestores. Comunicação com a equipe pedagógica é de fundamental importância para que a gente saiba o que eu falei lá atrás um pouquinho sobre saber os temas que as turmas vão trabalhar, que projetos serão trabalhados e desenvolvidos em sala de aula. Tudo isso faz parte dessa comunicação. Então, eu preciso entender o que acontece na educação infantil, o que acontece no ensino fundamental, o que acontece no ensino médio, para que eu possa atender a uma demanda dentro da minha função, dentro da minha possibilidade, dentro da biblioteca, tá? Eu, enquanto biblioteca. E a comunicação com as famílias, que faz toda a diferença no nosso funcionamento. Aqui a gente tem uma comunicação muito satisfatória com as famílias, então a gente recebe muitos e-mails, muitas solicitações, muitos agradecimentos. Eu recebo muitos vídeos dos alunos contando histórias em casa, querendo vir pegar livro nas férias. Então, isso mostra que nós estamos no caminho certo. E essa comunicação faz parte do processo, tá? Do processo de como tornar a gestão eficaz, eficiente para todos, para os gestores, para a equipe, para as famílias e para a biblioteca. Sobre as nossas rotinas, como eu falei, eu participo diretamente de todas as atividades da biblioteca. Então, a gente precisa ter um planejamento. Isso é fundamental para que as coisas possam acontecer num prazo, porque se a gente não estabelece prazos, a gente se perde nas atividades que são muitas. Então, planejamento das atividades, organização do acervo, inserção dos materiais na base. Aqui nós usamos um sistema de automação. Nós fazemos as cotações para compras. Então, eu que faço essa
mediação entre a escola e as editoras, fazemos empréstimos, devoluções, respondo e-mails e executamos os nossos projetos, tá? Que aí eu vou falar de alguns deles para vocês. Alguns dos nossos projetos, os 3 primeiros, Leitor do Trimestre, Hora do Conto e Sugestões de Leituras, eles acontecem. Os 2 últimos, Li, Gostei, Recomendo e Mães Contadoras de Histórias, são projetos para serem executados, tá? Leitor do Trimestre, a gente verifica, o sistema gera os relatórios, onde a gente sabe quantos livros os alunos fizeram empréstimos e a gente vê de cada nível de ensino o aluno que fez mais empréstimos. Ah, Manuela, tem aluno que não lê, que só faz empréstimo e que finge que lê. Tem. Mas o importante nesse projeto é a gente conseguir trazer para a biblioteca e a gente conseguir fazer com que o aluno desenvolva o gosto pela leitura, que nós sejamos a ponte para esse encontro do leitor em potencial com a literatura. E a gente tem conseguido, tá? A hora do conto, a gente faz com os alunos da educação infantil. Eles têm um horário disponível para a biblioteca todas as semanas. E na última semana do mês, a gente faz uma contação de histórias com eles, tá? E aí a gente trabalha a mediação de leitura por meio da contação de histórias com a educação infantil. Li, Gostei, Recomendo é um projeto que já foi finalizado e assim que possível a gente vai começar a executar, onde o aluno vai fazer as sugestões de leitura dele, né? Ele vai recomendar, ele leu, gostou e recomendou. E aí, por que ele recomenda aquela leitura? A gente vai trabalhar dessa maneira. E Mães Contadoras de Histórias, a gente vai trabalhar convidando essas mães para, em alguns momentos, durante o ano, elas participarem das contações de histórias das turmas dos filhos aqui na escola, aqui na biblioteca, propriamente dita. Desafios e dificuldades são muitos, tá? Os desafios que a gente enfrenta são muitos, a começar a entender o nosso papel na sociedade, né? Na comunidade escolar e na sociedade como um todo. E aí esse é o maior desafio, né? O desafio da gente ser modelo, da gente ser exemplo, da gente entender a necessidade do outro, da gente acolher, né, o outro. E é um grande desafio. E a gente aqui tem essas vivências, né? E tem essas vivências em qualquer outro lugar, não só no âmbito profissional. E essa parte do acolhimento aos alunos, deles se sentirem confortáveis com a nossa presença, da gente fazer a diferença, né, em alguns momentos na vida deles. E desafios profissionais do bibliotecário nesse mundo tecnológico é entender que a gente pode aliar a tecnologia ao nosso favor, né? Aqui na biblioteca nós não temos livros digitais e cada vez mais a gente percebe um aumento nos empréstimos de livros físicos e a procura dos livros físicos, tá? Então a gente aí um dos desafios é a gente entender a necessidade lá na missão da biblioteca, é entender a necessidade da nossa comunidade. Aqui a gente não vê essa necessidade de mais tecnologia, porque os alunos eles já usam tecnologia em sala de aula, no ensino fundamental eles já usam tablet, em casa eles já usam celulares. Então, a gente não precisa, nesse momento, ser mais um item tecnológico, tá? Porque ele já tem muito. E aí, quando a gente pensa que o interesse vai diminuir porque não é livro digital,
ou por qualquer outro motivo, isso não acontece aqui. Os números são sempre crescentes, as buscas são constantes por livros físicos, tá? Dificuldades. Nós encontramos dificuldades em formar nossa equipe, em encontrar pessoas capazes, né, de integrar uma equipe de biblioteca escolar, de entender a função da biblioteca escolar, entender a missão, de ter um bom entendimento do que nós oferecemos, do que nós precisamos ofertar, do que é um atendimento de excelência. Então, são desafios diários, são situações das mais diversas possíveis. E aí, eu não posso nem colocar assim para vocês uma maneira de resolver, porque como são situações diferenciadas, algumas situações a gente consegue contornar de imediato, e outras talvez a gente precise entender um pouco mais. Não sei se fui muito clara nessa parte de desafios e dificuldades, mas são os desafios de todos os dias. Desafio de você compreender o que foi emitido, que a comunicação, né? O emissor e o receptor. Um dos desafios, por exemplo, da biblioteca escolar, eu não sei se vocês têm essa possibilidade de vivência, é de receber um aluno que ele quer um livro que tem a capa amarela, que tem um elefante, que tem uma menina e segura um guarda-chuva vermelho. Aí ele não sabe quem é o autor, ele não sabe qual é o tema, ele só sabe que a capa é desse jeito. E aí a gente vai se virar para encontrar. Algumas coisas, a maioria das coisas a gente, com o tempo, né, o manuseio do acervo, a gente acaba captando rápido, tá? Essa solicitação. Uma dificuldade, né, eu vou exemplificar para ficar mais claro, uma outra dificuldade é de que algumas pessoas elas não entendem, por exemplo, porque na biblioteca escolar a gente tem livro da Peppa, tem livro dos Backyardigans, tem livro da Barbie, e não tem só Irmãos Green, sabe? Não tem só Ruth Rocha, não tem só Ana Maria Machado. E por quê? Né? O que é que os alunos vão aprender com esse livro? A gente precisa entender o seguinte: enquanto precisamos fazer o acolhimento desses alunos, nós temos em mente que cada um tem as suas particularidades. E eu vou exemplificar com uma situação que aconteceu conosco, é que chegou uma aluna aqui, ela chegou num dia que não estava muito bem, estava chateada, estava triste, tinha chorado já no início da entrada da escola, e veio aqui para a biblioteca porque estava chorando e estava aborrecida. E aí eu fui, recebi essa aluna e ela não falava nada, não verbalizava nada comigo, ela só mexia a cabeça. E aí eu fui falando dos livros, do que tinha, do que não tinha, e tinha um livro da Peppa numa das estantes que a gente apresenta os livros novos ou as sugestões de leitura. E aí eu perguntei se ela conhecia, ela disse que conhecia. E aí a gente começou a desenvolver uma conversa onde só eu falava, mas ela respondia com a cabeça, que estava gostando, que era aquilo, e eu me sentei no chão, ela sentou no puff, e a gente começou a nossa interação. No final, eu sabia o nome de todos os personagens da Peppa, porque ela me falou. Ela fez o empréstimo do livro, ela levou para casa, ela leu para a mãe dela, e hoje, aonde ela me vê na escola, ela me chama pelo nome, ela fala para as amigas que ela veio para a biblioteca, que ela vem para a biblioteca e já veio outras vezes. Então, tá aí a importância da gente ter um material que algumas pessoas julgam, né, serem dispensáveis, tá? Eu acho que eu consegui, então, ilustrar um pouco dos desafios e das dificuldades. Oportunidades. Dentro dessa situação que estamos vivendo, né, nós encontramos oportunidades.
oportunidades de serviços novos na biblioteca. Para a gente não ficar sem empréstimo, não ficar parado, não ficar sem atendimento, nós pensamos em realizar empréstimos drive-thru. E aí enviamos comunicados na agenda, né, dos alunos, marcamos datas para as entregas para as 2 unidades e horários. Então, os pais eles enviam para a gente um e-mail com o nome do aluno, os livros que eles gostariam de realizar os empréstimos. A gente faz a preparação do material, embala, identifica com o nome do aluno, deixa na portaria que foi combinado e o pai passa lá para pegar. Se tiver devolução, faz a troca na portaria mesmo. E aí, em determinados horários, eu vou até lá, recolho as devoluções e deixo mais empréstimos. Então, a gente teve uma adesão considerável, uma adesão satisfatória dos empréstimos drive-thru nesse momento, né, de pandemia. Para que a gente pudesse fazer os empréstimos desse modo drive-thru, nós não tínhamos como os pais consultarem o acervo da biblioteca. Mesmo sendo com sistema de automação, ele não era aberto para consulta. E aí não dava tempo de solicitar, enfim. A gente precisava do serviço para ontem. E aí eu consegui também por meio de parcerias para que a gente fizesse um sistema para consulta dos títulos da biblioteca. E aí funcionou super bem. Durante esse processo, a gente pensou em outra coisa que a gente podia fazer direcionado para a contação de histórias para a educação infantil, que a gente tem outros projetos direcionados para cada nível de ensino. E a gente pensou que um podcast seria interessante. E aí nós começamos a gravar. Ele ainda não foi divulgado, assim, né, apresentado, inaugurado, porque a gente está produzindo. A gente fez algumas gravações, aí estamos aguardando um retorno. Então, aqui é a tela do sisteminha, onde os pais podem consultar os títulos por área do conhecimento. A ilustração do meio é como a gente faz a entrega do material, tá? O é higienizado, é embalado, e aqui na etiqueta a gente coloca o nome do aluno e a turma, para que na portaria fique fácil a identificação e que não demore também nesse atendimento. E o podcast que está sendo gravado, e aí quando tiver tudo certo, a gente vai fazer a divulgação deles. Alegrias e satisfações. Alegrias e satisfações são muitas, porque muitas foram as nossas conquistas, tá? A equipe da Biblioteca Palmira Vanderlei trabalha muito, mas trabalha com comprometimento e o retorno vem, né? Há alegrias imensas de, por exemplo, que é como se fosse um abraço para mim, é quando a gente encontra os alunos, né? Agora, nesse momento, não, mas quando a gente tem a oportunidade de encontrar os alunos e as suas famílias em locais que não seja a escola, e eles conhecem e eles nos apresentam aos pais. Olha, aqui é Manu, é a bibliotecária da minha escola. Nossa, essa é uma satisfação tão grande, porque assim, pode ser uma coisa tão pequena para algumas pessoas, mas sabe assim, quando você percebe na criança, no adolescente que faz isso, que de alguma maneira é um reconhecimento do seu trabalho, sabe? É um reconhecimento do valor do que você representa na escola, sabe? Além disso, satisfação em a gente ter sempre números expressivos e cada vez mais positivos em diversas situações. Da gente conseguir ter essa comunicação com os vários segmentos da escola nos proporciona um lugar, sabe? Como eu posso explicar? Um lugar
de destaque na escola, entende? Um lugar onde você é visto, você é partícipe do processo. Você se sente parte dele. E isso é muito bom quando você consegue trabalhar dessa maneira. Você faz parte do todo. A biblioteca, ela faz parte, ela faz a diferença, sabe? E isso é uma das minhas maiores satisfações, é do que a gente conseguiu realmente o nosso lugar. Mas a gente ainda pode melhorar, porque há um mês atrás a gente não tinha o sistema, hoje a gente já tem. Então, semana que vem, talvez a gente já esteja com o podcast pronto. Então, nós estamos em constante evolução, né? E aí é uma das satisfações e alegrias sem fim de você receber um desenho que um aluno leu uma história e lembrou de você, é de você receber a foto que um aluno fez uma atividade e que ele escreveu que o lugar que ele sente mais saudade da escola é a biblioteca, ou do lugar que ele gosta mais da escola é a biblioteca, e ter esse desenho dele na biblioteca e com a bibliotecária. Ora, que alegria, sabe? Que é um sentimento que, assim, faltam as palavras para explicar quão gratificante é você ter esse retorno do pai, é você ter essa abertura do pai falar isso, mandar foto, mandar vídeo do filho lendo a história do jeito que você lê, apresentando o livro, o autor, o título, a editora. Então, é muito satisfatório. Faz a gente querer trabalhar mais, trabalhar melhor, fazer muito mais pela nossa escola, pela nossa biblioteca, pela nossa sociedade, pela literatura. É muito bom. Sobre leituras e leitores, é um desafio para a gente enquanto profissional da informação. Quando eu fiz a especialização em literatura infantil e juvenil, eles falavam muito sobre representação. E aí a gente tinha que fazer várias pesquisas. Pesquisas sobre as bibliotecas que apresentam materiais sobre os indígenas, sobre os idosos na literatura infantil, sobre a família na literatura infantil, a diversidade das famílias. A literatura apresenta isso, não apresenta? Então, a gente vai tendo um olhar diferenciado para essas peculiaridades da literatura e como a gente pode ser a ponte entre o leitor e a leitura e a literatura. Tá? Então, vou falar um pouquinho sobre isso. E aí vem o primeiro questionamento: ler ou contar histórias? A gente pode fazer as duas coisas, mas a gente precisa entender que são coisas diferentes, tá? A transmissão oral, ela é feita sem a presença do livro. Então, é a contação de histórias, tá? Eu vou estudar, né? Eu vou escolher o livro que eu quero ler, eu vou estudar a história, eu posso acrescentar uma fala, eu posso tirar outra que talvez no livro não seja adequado para a turma que eu vou trabalhar. Eu posso ter essa liberdade. Eu não preciso estar com o livro em mãos. E isso é uma coisa que aguça a curiosidade da criança, porque quando eu falo do livro, eu conto a história, mas eu não abro, eu não mostro. No final, eu posso dizer a ele que ele pode ir lá na biblioteca que a gente tem esse livro. E ele vai, se ele gostar da história, né? Aí vem a leitura em voz alta, que aí é o ato de ler, né? A gente tem apoio na narrativa escrita e ilustrada. E aí a gente consegue, então, distinguir a leitura, né? O ler ou contar histórias. E a gente ainda tem, né, uma opção, que é o contato direto com os livros.
tá? Faltou um C. O contato direto com os livros, que é mesmo quando as crianças não leem convencionalmente, tá? E aí, esse livro aqui dessa autora, Carvalho e Baroque, são os mitos sobre a leitura, que é bem legal. É bem interessante e é também um dos livros atualizados para a gente trabalhar essa questão da leitura, né? Que é ler antes de ler. E aí os erros comuns, né, na contação de história como mediação da leitura são vários, né? Eu só listei aqui 5 para que a gente consiga falar um pouquinho sobre o que a gente precisa fazer antes de pegar um livro que talvez a gente nem leu e fazer uma contação para uma criança, tá? Isso é um erro gravíssimo, por sinal. Primeiro erro, ler por ler. Ler apenas decodificando as palavras. Se você vai fazer a leitura em voz alta, você precisa primeiro ter lido o livro antes, né? Ver se for para uma turma, se estão trabalhando algum tema, se a professora quer que faça assim, porque é um trabalho em conjunto. E você precisa trabalhar a voz, você precisa trabalhar o corpo, você precisa trabalhar a recepção dos alunos, você precisa trabalhar a hora que você vai organizar para que eles estejam atentos, né, à leitura do livro. Então, ler por ler. Esse é o primeiro erro assim que vai fracassar no projeto, na atividade. Segundo erro, ler com pressa. Ler com pressa não respeita a pontuação, não respeita o tempo do aluno, não respeita o tempo da história, tá? Então, não adianta. Se você não tem tempo para fazer a atividade, não comece. Organize o tempo e faça da maneira que deve ser feito, planejado. Outro erro comum, fazer perguntas a fim de verificação, se as crianças estão realmente prestando atenção no que você está lendo. No olhar, você vai saber se eles estão prestando atenção, porque a criança ela tem uma expressão corporal, facial, muito mais livre, né, do que a gente que já tem tantas amarras da vida, tá? Então ela é muito livre para trabalhar com o corpo, com a fala, com a face. Então você percebe rapidamente se a história não está agradando a criança. Outra coisa é um questionamento, não é porque só gostou. Gostaram da história? E aí não é só o ato dessa pergunta gostou não significa dizer que a mediação foi realizada, tá? Então, a gente precisa pensar em todos os aspectos do livro, da construção da história, das palavras que eles não conheciam, do que conhecia, se tinha rima, se não tinha, quantas pessoas que escreveram, sabe? Tentar, dentro da proposta do livro, entender quais são as possibilidades. A história podia ter outro final? Qual final seria? E não apenas terminou de ler, e aí vocês gostaram? Sim, pronto, acabou a contação e eles vão embora. Sabe? Isso não é mediação. E uma outra questão que eu deixei por último, e que não é menos importante, é escolher uma leitura para ensinar algo. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. A gente recebe muitas solicitações assim. E aí, eu preciso dizer para vocês o seguinte: a gente pode sim aprender e aprender muito com a literatura. Mas a literatura, ela não tem obrigação de nos ensinar as coisas, tá? A literatura, ela tem a capacidade de transformar pessoas, ela por ela mesma. Não precisa a gente ficar forçando a barra numa coisa desnecessária, tá certo?
E aí, a gente também trabalha aqui com alguns eixos, né, da BNCC na biblioteca escolar, que aí eles trazem, né, algumas questões que eu vou falar rapidinho, já são 4h30. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Vocês conseguem perceber que essas propostas da BNCC, elas podem ser apoiadas na literatura e desenvolvidas também na biblioteca. Porque é o conviver com outras pessoas, com adultos, com crianças de diversos tipos, de diversas culturas, tá? É o brincar, que não tem as brincadeiras, tem os parques, tem as funções da areia no parque. Então, tem toda uma percepção para isso. Tem o participar. Como a gente pode deixar com que as crianças participem na biblioteca, por exemplo? Em algumas situações que eles têm mais tempo, a gente pode deixar que eles escolham a história que eu vou contar. Mas aí eu não vou deixar totalmente a critério deles. Eu separo alguns livros que eu já sei a história, que eu já li, que eu consigo contar a história sem ficar lendo, por exemplo, e eu apresento aquelas possibilidades. E aí ele vai participar do momento da escolha. Por exemplo, explorar. Explorar. Aqui nós temos o acervo de literatura para a infância em instantes baixas, para que os alunos possam exatamente explorar os seus sentidos, explorar os livros, sabe? Desenvolver esse olhar, a fala, a escuta, tá? O expressar, dele ter o direito de não gostar de alguma coisa e de conhecer-se. E aí, quando a gente vem para conhecer, a gente vem para a representatividade, a gente vem para a identidade, tá? Que é importantíssimo para a criança. E por que a gente enfatiza a criança? Porque a criança como a escola é da educação infantil ao pré, a gente atende desse começo. E esse começo faz toda a diferença no crescimento e no desenvolvimento desse sujeito, tá? Desse aluno. E aí eu trago aqui alguns dados para a gente pensar nessa pesquisa aqui. Eu deixei aqui a pesquisa minúscula porque eu quero que vocês, eu não sei se alguém já sabe disso, mas essa pesquisa aqui, Retratos da Leitura no Brasil, ela fala sobre várias estatísticas de leitura, como as pessoas podem escolher os livros, os assuntos que gostam, se é de biblioteca escolar, se é de biblioteca universitária, pública, enfim. Eu trouxe aqui alguns dados para a gente analisar, para deixar para vocês uma reflexão, para que vocês pensem que tipo de profissional vocês podem ser e a mudança que a gente pode fazer na sociedade, tá? Então, eu trouxe a parte dos dados sobre a percepção e o uso das bibliotecas. E aí, a primeira parte dessa pesquisa, no que se refere à percepção do uso das bibliotecas, o motivo principal das pessoas irem até a biblioteca é para ler livros, para pesquisar ou estudar. Em segundo lugar, são para ler livros por prazer. E aí tem estudar ou fazer trabalhos da escola ou faculdade, emprestar livros em geral. E aí eu vou ler os primeiros, tá? E aí você percebe aqui que o primeiro motivo é para pesquisar ou estudar. E aí a gente vai lá para um dos elementos fundamentais da biblioteca, que é o ambiente físico, tá? Um ambiente acolhedor, um ambiente aconchegante.
Outra pergunta é: o que faria frequentar mais a biblioteca? E olha aí uma outra questão dos elementos fundamentais do bom funcionamento da biblioteca: ter mais livros ou títulos novos. Segunda opção, ter títulos interessantes ou que me agradem. E terceira opção, ser mais próxima de casa ou de fácil acesso. Tá? E aí tem aqui também uma questão que ela está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela está na 10ª posição da pergunta, que é ser atendido por um profissional que oriente sobre o que ler. E aí é onde entra o bibliotecário, né? Você precisa saber o que tem lá dos títulos novos ou ter mais títulos para você poder orientar, né? Indicar uma leitura. Motivos para não ir às bibliotecas. Veja só, não tem tempo, não gosta de ler, não tem bibliotecas. E a biblioteca, lá embaixo, a biblioteca não tem livros atuais. A estrutura da biblioteca mais próxima de mim é ruim. Então, vejam que tudo isso, todos esses resultados dessa pesquisa, que é uma pesquisa recente, né, em 2019, a gente pode aproveitar para trabalhar esses índices, né, e melhorar os nossos ambientes. E o que faria frequentar mais a biblioteca entre os não frequentadores? Ser mais próxima de casa, de fácil acesso, ter mais livros novos, ter títulos interessantes, atividades culturais, ter internet, ter um bom atendimento. Então, vejam que atendimento, acervo, estrutura, está tudo ligado um com o outro. E saiu em todos esses parâmetros de pesquisa, tá? Então, quando a gente olha essas estatísticas e quando nós estamos inseridos no processo da biblioteca escolar, no processo de leitura, no processo de formação do leitor, no processo de nos tornarmos melhores enquanto profissionais, é da gente pegar esses dados e transformá-los para a nossa realidade, sendo escolas públicas ou privadas, tá? Independente disso, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem, né? O importante é fazer, mesmo que não seja perfeito, é melhor feito do que perfeito, não é assim? Então, que a gente consiga aplicar no nosso trabalho, né? Entender como um dos objetivos é fazer. E fazer o melhor que a gente puder fazer, com o que nós temos, com os recursos que nós tivermos, tá? Eu espero que eu tenha contribuído, né, com um pouco da minha vivência, um pouco do meu conhecimento, com um pouco da minha experiência em biblioteca escolar. Aqui eu trouxe algumas referências do que eu citei, né? Como foram vivências, eu não me senti na obrigação de trazer muitas citações e muitos fundamentos, mas eu trabalho sempre fundamentada nas minhas tomadas de decisões, né? Nos meus planejamentos. E aí eu trouxe até alguns livros para mostrar para vocês que a gente trabalha aqui, ó, Cultura na Primeira Infância, O Direito de Ler e Escrever, Contar Histórias, Contando Histórias, Formando Leitores, Quem Tem Medo de Lobo Mau, A Literatura Infantil Brasileira, Literatura e Educação Infantil, Inovação em Bibliotecas Escolares,
Biblioteca Escolar e Era uma Vez na Escola. Esses são alguns títulos que já fica aqui na biblioteca para que a gente possa trabalhar, consultar, desenvolver. Sempre que eu vou apresentar algum projeto para a direção, esse projeto é fundamentado na literatura, tá? Para que a gente consiga pleitear as coisas. Como eu vou apresentar uma coisa sem um fundamento, né? Então, aqui eu deixo o meu obrigada a todos vocês que ficaram comigo até esse horário. Eu achei que eu ia falar bem menos. E se vocês tiverem alguma dúvida, se eu deixei de falar alguma coisa, vocês podem mandar e-mail, tá? Esse é o e-mail institucional da biblioteca. E vocês podem ficar à vontade, tá? Para falar. Eu vou interromper aqui o compartilhamento da tela para a gente continuar aqui para falar com a professora Eliane. Excelente, Manuela, muito obrigada, que contribuição, muito obrigada mesmo. Eu aproveitei muito, tirei muito proveito, muita coisa mesmo que eu não conhecia, maravilhoso, seu trabalho é maravilhoso, está de parabéns, excelente. Que bom, professora, eu achei que eu falei muito, eu não estava programada para esse tempo todo, mas tá, que bom que ainda tem gente aqui ouvindo. Puxa, foi uma riqueza, né? Nos brindou aí com essa experiência, com a fundamentação, colocando, né, a sua fala assim, maravilhoso. E assim, toda a iniciativa, a inovação do drive-thru, né, com os livros, maravilhoso. Podcast, maravilhoso, colocando em prática. Excelente, Manuela. Fico muito feliz. Obrigada, professora. Acredito que todos também aproveitaram bastante e podem fazer as perguntas, né? Eu vou só cortar aqui a Aparecida já quer fazer a pergunta. Eu vou cortar, porque senão vai ficar grande demais e eu não vou poder colocar no Cigaá. Tem que compactar.